Pessoal, tudo bem? Olha só, estamos em ano de transição para a reforma tributária do consumo. A partir de 2027 não tem mais PIS e COFINS, já entrará em vigor a CBS. E esse é um ano de muita análise, muita conversa, muita informação, muita insegurança, receio. Os empresários aí preocupados, não param de ouvir sobre a reforma tributária, tem muita desinformação e a própria estrutura dessa legislação e dessa nova tributação, ela por si só é confusa. Eu mesmo vou em alguns eventos aí, como convidado ou como, enfim, mero participante, às vezes entro com dúvidas e saio com mais. Então, assim, agora, né, no segundo semestre de 2026, o tema tende a se aquecer e a ter até mais procura, mais interesse por parte dos empresários, pelo fato de que 2027 está aí. Isso não é uma opção, tá, gente? Não tem essa, depois eu vejo, porque depois eu faço a minha opção. Não é uma opção. Isso é inevitável. E vai se dar bem que entender que tem que trazer essa mudança para o seu negócio, né? Eu tenho ouvido algumas pessoas falar, eu até de certa forma concordo, que essa reforma tributária, ela tem que ser vista também como uma reforma de negócio, do ponto de vista de precificação e de revisão de contratos e de relações aí de preço, de prazo e etc. Então, veja, você na condição de empresário, olhe para isso o quanto antes, né? Não deixa para olhar lá em dezembro, né, ou até em 2027, porque você pode perder dinheiro, você pode ter ineficiência, tem alguns prazos a serem observados, opções a serem feitas até dezembro, né? Procure orientação, né, com o seu contador ou com o advogado e traga para sua pauta interna de trabalho, de reuniões da sua empresa, esses assuntos, porque isso é dinheiro, tá, gente? Assim como o empresário, né, corre atrás ali, luta pelo lucro, isso aqui também é parte do lucro da empresa. Agora vamos lá. Por que eu vou chamar a atenção aqui de uma forma geral sobre os pontos que, na minha visão, não são bem esclarecidos, tanto aí nas notícias de imprensa, quanto em até alguns eventos que eu vou tentar levar uma informação mais direta ao ponto aqui com relação àquilo que é o coração da nova tributação, na minha visão, tá? E isso provavelmente vai te ajudar a entender melhor esse novo mecanismo tributário de IVA, né? Agora no Brasil teremos o IVA, uma tributação sobre valor agregado. Sai de cena o PIS e COFINS, o ICMS, o ISS e até parcialmente o IPI, e entram aqui para o jogo o CBS, que vai substituir o PIS e COFINS, e o IBS, que substituirá os impostos estaduais e municipais, ICMS e ISS. Ou seja, é uma reforma da tributação indireta, né? É uma reforma do consumo. E aí, assim, veja, quais são dois pilares cruciais dessa nova tributação? Primeiro, não cumulatividade plena. E segundo, cálculo por fora. Por que eu estou chamando a atenção só para esses dois pontos aqui? Porque na minha visão, se você entender esses dois pontos, você vai conseguir melhor avaliar no seu negócio como tratar a sua precificação e a relação com o seu cliente no pós-2027, tá? Primeiro, não cumulatividade plena. O que significa não cumulatividade plena? Significa que todos os gastos da sua empresa com fornecedores de bens e de serviço te darão crédito. Tudo passa a dar crédito. É não cumulatividade plena. Então aquilo, né, que aconteceu no passado, em alguns casos, não vou pegar nota, não vou pedir nota, vou comprar ali, aqui, vou comprar de pessoa física, enfim. Todas as vezes que você fizer uma operação que não seja lastreada em nota fiscal, você estará abrindo mão de um crédito, tá? Todas as vezes. Porque na não cumulatividade plena, tudo dá crédito. Então esse é o primeiro grande pilar, não cumulatividade plena, tá? Empresas que estão ali no meio da cadeia, elas passarão a ser muito cobradas com relação à emissão de nota. Porque se você é B2B, né, se o seu cliente é outra empresa, ele vai fazer questão do crédito, porque o crédito é dinheiro para ele. Esse é o primeiro grande pilar, não cumulatividade plena. E o segundo grande pilar, tem outros, tá, gente? Mas o segundo grande pilar é o cálculo por fora. O que isso significa? Hoje, quando você faz uma operação aqui no Brasil, você adquire alguma coisa de um fornecedor, o valor do imposto está ali embutido na nota, o tal do cálculo por dentro. A gente não consegue saber exatamente qual é o tamanho do imposto ali, né? Eles até tentaram fazer nota fiscal, discriminando, enfim, não pegou nada disso. A gente viveu uma era de cálculo por dentro, onde o tributo estava embutido no preço e eu não sabia, né? E existia, inclusive, assimetria de alíquota. Uma empresa do lucro presumido pagava 3,65 e transferia crédito de 9,25 para uma empresa do lucro real.
Essa história da assimetria de alíquota morreu com a reforma tributária. A partir de 2027 não tem mais essa. Lucro real ou lucro presumido, eles são contribuintes regulares do IBS e CBS da mesma forma, tá? A alíquota de referência, né, não saiu ainda, provavelmente vai sair só depois da eleição, mas ela vai ser uma alíquota una, tá? Não tem mais aquela história, né, que o PIS/COFINS, a gente está com 30 anos de discussão, hein? Isso dá crédito, isso não dá crédito, isso é uma alíquota, isso é outra. No regime regular do IBS e CBS, a não cumulatividade plena diz que tudo dá crédito e não há mais assimetria de alíquota. Então veja, eu estou falando tudo isso aqui, né, 2 pilares aí. Não cumulatividade plena e o segundo, cálculo por fora, para dizer para você o seguinte, muita gente acha que vai ter aumento de preço, aumento de custo, mas fato é que, como você aí que está no meio da cadeia, por exemplo, que vende para outra empresa, né, ou até mesmo você que tem uma empresa patrimonial, imobiliária, e aluga para outra empresa, aquilo que você destacar por fora na sua nota fiscal de locação, por exemplo, ou quando você vender um produto, o imposto calculado por fora, por exemplo, eu vendi por 1.000, eu tenho 28% de CBS, a minha nota vai ser 1.000 mais 280 do imposto destacado por fora. Esses 280 são dinheiro tributário para o adquirente, é crédito, na veia, tá? Então, o argumento é, veja, você está comprando aqui, e o cálculo é por fora, porque isso aqui é dinheiro seu, você vai usar na sua operação. Eu não estou tendo, o ônus não é meu, né? No cálculo por fora, na não cumulatividade plena, aquele que comprou se acredita e debita depois na operação própria. Então esse é um ponto muito importante para as pessoas entenderem, né, o tal conceito da neutralidade, que é muito falado por aí nesses eventos que eu vou de reforma tributária. A neutralidade está na exigência da nota para tudo que você for adquirir, porque tudo vai dar crédito, e no cálculo por fora. Porque uma vez destacado o imposto do preço, o cliente sabe que aquilo que ele está pagando é preço do serviço uma coisa, preço do imposto outra, e o imposto é dinheiro tributário para ele. Isso que eu estou trazendo, gente, esse ponto que eu estou trazendo parece um pouco confuso, um pouco técnico, mas veja, isso é nada mais, nada menos do que argumento para você reavaliar os seus contratos e conseguir entender eventualmente algum tipo de reprecificação que você vai ter que fazer. Quem opera muito com pessoa física vai ter mais dificuldade, porque não tem esse argumento. Estou te transferindo o crédito. Né? A pessoa física vai olhar lá e falar, pô, pagar agora estou pagando 1.280, isso é custo para ele, porque ele não vende para ninguém, ele não presta serviço para ninguém, ele é o consumidor final, é B2C, vai ficar nele o ônus. Agora, quem está no meio da cadeia está numa outra situação de transferir crédito. Então, assim, entenda o seu caso, analise o seu caso, avalie onde você está na cadeia e que tipo de impacto você pode ter. E se você vai precisar fazer algum tipo de ajuste contratual para reprecificação e renegociação. O momento é agora. O momento não é esperar entrar em 27 para você sair correndo e já começar em 27 aí com problema e até gerando prejuízo na sua empresa. Beleza, pessoal? Quem quiser mais informações, meu WhatsApp sempre fica no início da descrição do vídeo, vai falar diretamente comigo. Eu tenho entendido bastante assuntos de reforma tributária. Qualquer tipo de demanda, de questão aí que você queira trazer, eu vou ter o maior prazer em te atender. Eu sou o Alexandre, advogado aqui em São Paulo. Peço para vocês se inscreverem no canal. Um abraço a todos e até mais.